Vamos lá, então. Bom, para quem não me conhece, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Sebastião de Oliveira, eu sou diretor da Oliveira Campos Consultoria. Nós, esse ano, estamos completando 20 anos de atuação no mercado. Eu iniciei a consultoria 20 anos atrás, depois eu vou falar um pouco da nossa equipe também, que prestigia, que está aqui junto comigo há um bom tempo, aturando, inclusive, faz parte, né? O emprego está difícil, as pessoas têm que se agarrar ao que tem, faz parte do processo. Vamos lá. Eu venho de uma formação inicial da área de marketing, depois fui exatamente para psicologia, para administração. Não sou advogado, mas até por conta de toda a experiência que a gente adquiriu que eu adquiri nesse período, atuando junto aos escritórios de advocacia, tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. Aqui a minha equipe especial aí, a Fernanda, que coordena todos os nossos bastidores, todo o mar, toda a campanha de comunicação, muito bacana. Fernando, meu sócio, a Cibele, coordena a nossa área de RH. A Cibele que vai ter uma parte aqui, ela vai falar uns 10, 15 minutos junto com todos nós, falar um pouco de seleção também, que é a especialidade dela. Já ficou em pânico ali, ó. Já teve alguém que desmaiou na sala. Sejam todos bem-vindos novamente. Essa é a nossa sede física, que pena que a gente não pode visitá-la e estar na nossa sede física nesse momento, mas que bom estar aqui com vocês, aproveitando esse momento para compartilhar assuntos que vão ser fundamentais para a gestão do escritório de vocês, para a construção da política de gestão de pessoas no escritório de vocês. Para quem ainda não está muito familiarizado com o nosso trabalho, nós temos 3 grandes frentes de atuação. Uma delas que a gente chama de gestão estratégica, entenda-se, tudo que diz respeito a o meu escritório, ele está dessa forma, em 3 anos, como é que eu gostaria de estar? Né? Como é que meu escritório se posiciona para estar no mercado? O que ele representa? Quais são os diferenciais? Quais são os grandes projetos desse escritório para os próximos anos? Né? O que vai dar sustentação ao crescimento do meu escritório para os próximos anos? Tudo isso são metodologias que a gente implanta no círculo aí, gestão estratégica da nossa área de atuação. O segundo bloco, a gestão de pessoas, que, aliás, é a base daquilo que a gente vai discutir hoje, ou seja, tudo que diz respeito a como é que a gente tem pessoas muito engajadas com tudo que a gente faz dentro do escritório, com tudo que a gente precisa entregar de resultados aos nossos clientes, como é que a gente faz para remunerar, como é que a gente faz para capacitar essas pessoas, como é que a gente mede o clima dentro do escritório, aliás, aspecto absolutamente fundamental para toda a gestão de pessoas, né? Ter um clima que seja realmente muito sadio, de muita participação, de muita motivação. E o terceiro bloco, gestão do marketing jurídico e da prospecção. Aliás, lembro vocês todos, para quem não esteve presente, há mais ou menos um mês e meio nós fizemos um webinar exatamente com esse tema, né? Ou seja, gestão de negócios no mercado jurídico. Como é que a gente cria como é que a gente implanta uma metodologia, como é que a gente cria sistemas, pessoas, políticas que fazem com que o escritório tenha cliente hoje, amanhã e sempre. Né? Como é que a gente faz isso de uma forma estruturada? Aliás, quem tiver interesse, esse webinar encontra-se lá no nosso site, né? Chama Gestão da Prospecção, criando marcas fortes e gerando clientes. Então, vale a pena vocês darem uma olhada. Esses são as nossas 3 áreas de atuação fundamentais. Nós atuamos inicialmente, não no mercado jurídico, inicialmente nós viemos de empresas que eu costumo chamar de convencionais, e nesse sentido nós já atuamos em mais de 100 empresas, ou seja, empresas de pequeno porte, empresas de médio, grande porte, grandes multinacionais, alguns trabalhos, inclusive, no exterior para essas próprias empresas, e muitas dessas empresas familiares. Eu gosto de chamar atenção para esse fato, porque muitos escritórios têm algumas características de empresas familiares, algumas características que nós estamos muito acostumados a lidar nesses escritórios, nessas empresas e nesses escritórios. No mercado jurídico, a gente já atuou aí com pelo menos 60, 63 escritórios de advocacia, alguns deles pequenos e extremamente especializados, outros extremamente grandes, com uma quantidade
bastante grande de profissionais, alguns com até 2.000 profissionais, e eu digo isso para vocês pelo fato de que, com base em tudo que a gente já viu nesses escritórios, com base em muita pesquisa, é o que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês. Tudo que a gente faz na Oliveira Campos Consultoria tem basicamente duas bases de sustentação. Uma é fundamentação acadêmica, ou seja, tem estudo por trás daquilo que a gente apresenta. E outro, sem dúvida nenhuma, é a prática, a experiência, aquilo que a gente viu e funciona e aquilo que a gente fez dentro dos escritórios e que funcionou bastante bem. Essas são as duas bases fundamentais e esses são alguns dos escritórios que a gente já atendeu no mercado jurídico. Eu sempre lembro que nós começamos com a sequência com esse projeto nosso de geração de conteúdo, de trazer conteúdo significativo para os escritórios. Em 2016, 2017, nós fazíamos esses eventos de forma presencial. Obviamente, com a pandemia, isso acabou sendo impossível, inviável. E quando a gente fazia no modo presencial, nós tínhamos também o hábito de solicitar uma contribuição, uma doação, e que a gente repassava, no caso, para a Casa Ondina Lobo. Nós, obviamente, hoje não pedimos essa contribuição, mas nós pedimos encarecidamente, se vocês puderem, entrem lá no site da Casa Ondina Lobo, façam a sua contribuição, façam a sua doação, pode ter certeza, vai ser de extrema valia para as pessoas que lá estão, é uma casa muito séria, e tenha certeza também que vai ser muito bem aplicado esse recurso que vocês doarem. Então, fica aí feito o meu convite em nome da Casa Ondina Lobo. Como é que vai ser o nosso dia? O nosso dia, eu estou falando já no modo presencial. Como é que vai ser a nossa noite, esse nossa 1h15, 1h20 juntos aqui no nosso evento? Toda vez que vocês quiserem, fiquem completamente à vontade para fazer os seus questionamentos, para deixarem as suas dúvidas no chat, Aí no chat do próprio Zoom tem um espaço para que vocês deixem os seus comentários. No final, nós temos um espaço para para dialogar um pouco com vocês, nós vamos responder todas essas perguntas lá. Eu peço, como já está ficando, na verdade, que vocês deixem o microfone de vocês no off, aí por uma questão basicamente de acústica, todo esse material que nós estamos apresentando aqui, a própria apresentação e a gravação que nós estamos fazendo dessa apresentação vai ser disponibilizada para vocês. Nós devemos mandar um e-mail entre amanhã e depois avisando da disponibilidade desse material, mas certamente lá no nosso site vocês vão receber, vão ter lá todos esses materiais e vão poder compartilhar, inclusive. Digo isso, inclusive, e solicito a vocês, se puderem, para algumas pessoas que estão aqui na sala, eu sei que participam de grupos de RH, quiserem compartilhar esses links, esses materiais com os grupos em que vocês fazem parte, fiquem completamente à vontade, nós agradecemos que façam isso, é sempre uma oportunidade de levar conhecimento a essas pessoas também. Lá no Instagram, no seu Instagram, se você quiser seguir a Oliveira Campos Consultoria, marque lá a Oliveira Campos, compartilhe esse material que vai ser muito bacana. Um outro dado significativo e bacana aqui de compartilhar com vocês, nós temos uma atuação muito forte nos departamentos de RH dos escritórios de advocacia e muitas vezes esses gestores de RH têm uma série de dúvidas de, poxa, como é que eu faço para influenciar mais o sócio do escritório a ter uma visão diferenciada com relação à gestão de pessoas? Como é que eu faço para ajudar no desenvolvimento dos sócios ou dos advogados dentro do meu escritório? Principalmente para aquelas pessoas que não vieram da área jurídica e acabam tendo um certo choque quando entram dentro do escritório. E aí nós temos muitas orientações que nós fazemos a esses profissionais. Eu aproveitei aqui e deixei à vontade todos os profissionais de RH que participarem aqui conosco, que ficarem até o final, podem concorrer a uma sessão de coaching inteiramente gratuita, voltada para acelerar a sua carreira. Para fazer isso é muito simples, basta você, até às 18h30, 18h40, mande uma mensagem aí para a Fernanda, nossa coordenadora de marketing, Fernanda Roseno,
Se tiver alguma outra Fernanda na sala, não vai adiantar mandar para ela. Então, manda para a Fernanda Roseno. Ela vai compilar, vai receber esse seu interesse, né? E no final, então, nós vamos sortear 2 sessões de coaching, uma para cada pessoa, da área de RH, de tal forma que você possa ter dicas fundamentais de como se desenvolver e ajudar cada vez mais seu escritório a crescer, a ter uma política de gestão de pessoas muito sólida e muito bem fundamentada. Vamos lá, entramos então aqui no nosso conteúdo do dia de hoje, e eu já começo dizendo para vocês, de vez em quando eu faço uma pequena pausa para tomar um pouco de água aqui, então vocês já sabem, se eu ficar alguns segundos aqui, é porque eu estou tomando a minha água, fiquem à vontade também, até tomaria um vinho, mas eu não posso, vocês podem ficar completamente à vontade. Gestão de pessoas no mercado jurídico, 6 problemas que podem matar seu escritório e como evitá-lo. O título e o tema desse nosso webinar de hoje, ele foi muito amparado, muito embasado em todas as perguntas, ou em muitas perguntas que os sócios de escritório nos fazem no dia a dia da gestão dessas firmas. O tempo inteiro nós temos questionamentos que a gente tem que responder, né, que a gente procura responder, e é com base nesses questionamentos e nessas questões que esses sócios nos trazem que a gente organizou esse nosso webinar de hoje, e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Nós devemos ficar aqui entre 1h15, 1h20, mais ou menos, nesse nosso evento, né? Então, só para ter um horizonte aí para vocês. Quero começar dizendo o seguinte, afinal de contas, por que a gente deveria se preocupar com gestão de pessoas no escritório de advocacia? Talvez a pergunta seja meio óbvia, mas ela muitas vezes a ela não é dada tanta importância, principalmente quando um profissional de RH de dentro do escritório quer falar sobre isso com o sócio. Em outras palavras, é muito comum o sócio falar, eu não tenho tempo agora. Não, a gente vai conversar, é importante sim. Daqui a algum tempo a gente marca, né? E esse daqui a algum tempo a gente marca, muitas vezes não acaba acontecendo. Pois eu digo para vocês que esse é um tema absolutamente fundamental, e quem ainda tem alguma dúvida, eu gostaria que nesse slide não tivesse mais. Primeiro, o custo de perder um advogado, de perder um bom profissional no seu escritório é extremamente alta. Esse é um levantamento e uma análise que nós fizemos, aliás, há uns 3 anos, para um outro evento nosso. Se você computar o tempo e o valor investido em seleção, em treinamento, no período que esse profissional, o novo profissional contratado, entra no escritório, mas tem uma baixa produtividade, se você pegar esses custos, eu digo para vocês, e isso em algum momento eu posso provar matematicamente para vocês, não é o caso aqui hoje, espero que vocês acreditem, cerca de 30% de uma remuneração anual do profissional é perdido quando você perde um bom profissional. Só para fazer uma conta bem simplória, se o profissional ganha 10 mil, no ano ele ganha 120, com mais benefício, uma coisa ou outra, ele vai ganhar 140 mil, 150 mil, 30% disso eu estou falando entre 40 e 50 mil. Ou seja, o seu escritório perde 40, 50 mil quando você perde um bom profissional. Né? É um número assustador, mas é bastante realista. Uma outra informação fundamental para vocês. Existem diversos estudos que mostram que o estilo de liderança de um escritório ou de uma empresa define cerca de 50% do clima organizacional desse escritório. Em outras palavras, a forma como os líderes agem com relação às demais pessoas tem um impacto fundamental em como as pessoas se sentem nesse escritório, nessa empresa. E detalhe, e o mais significativo, a forma como as pessoas se sentem, o clima organizacional dessa empresa, desse escritório, é responsável por cerca de 30% do lucro ou do prejuízo de uma empresa. Esse é um estudo do Daniel Goleman, mas existem vários outros estudos que chegam em números bastante parecidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Claro que o fator humano importa decisivamente para a lucratividade, para o resultado que você tem no escritório. Ora, se isso é verdade, e eu asseguro para vocês, a gestão de pessoas no escritório tem que ser uma pauta estratégica dentro da sua firma. Em outras palavras, eu tenho que dar importância a isso, eu tenho que ter
comitês para isso, eu tenho que ter pessoas destinadas e capacitadas para fazer esse trabalho inteiro dentro do seu escritório. Agora, claro que existe uma série de dificuldades que os escritórios têm em fazer esse processo, e aqui nós vamos tratar 6 delas que são mais importantes. Primeira delas, algo que normalmente nos comentam, nos falam: Sebastião, é muito difícil selecionar os profissionais que precisamos. Como é que a gente faz para ser mais assertivo nesse processo? Digo para vocês que isso não é uma exclusividade de alguns de vocês, mas de muitos de vocês, de muitos dos escritórios têm essa dificuldade. E aí, digo para vocês assim, ó, esse é um trabalho que a gente faz há bastante tempo e é muito importante que você olhe esse trabalho de seleção como alguma coisa absolutamente fundamental, porque se eu selecionei a pessoa que não é aquela que de fato eu preciso, eu tenho uma chance muito grande de não conseguir mais corrigir esse processo mais para frente. Então, o princípio de tudo é: quais são as pessoas que vão, de fato, trabalhar junto com você? São aquelas que, de fato, você precisa? E quando eu falo em seleção, eu gosto sempre de fazer uma analogia. Nós, como consultores, ou qualquer pessoa que vai fazer a seleção de outros profissionais dentro de um escritório de advocacia, funciona um pouco como um cupido. Né? E o cupido é aquele que olha para um lado, vê uma pessoa, olha para o outro e vê uma outra pessoa e fala: nossa, essas duas pessoas, elas deveriam estar juntas. Aliás, eu tenho uma história clássica. 2 grandes amigos meus, né, são casados há 25 anos e eu tenho a felicidade de ter sido o cupido deles há 25 anos atrás. Não que eu tivesse nenhuma experiência em seleção, e principalmente de marido e mulher, mas foi o que aconteceu e é exatamente o que tem que acontecer num processo de seleção. Quando eu falo que esse é o princípio, eu quero dizer, primeiro, é muito importante que você entenda, afinal de contas, o que é o seu escritório? Qual é o posicionamento do seu escritório? Né? Qual é o mercado de atuação? Qual é a cultura? Em que estágio de desenvolvimento está o seu escritório? E, por fim, é claro, quais são os requisitos? O que aquela posição específica para a qual você está contratando vai exigir daquele novo profissional que deve ocupar? Enfim, então, você tem uma maturidade em saber exatamente o que é o seu escritório faz uma diferença muito grande e é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo para isso. Ora, mas é claro que eu preciso também conhecer muito bem, saber muito bem quem são as outras pessoas do outro lado que se apresentam para essa posição. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer não só competências específicas, embora as competências sejam absolutamente fundamentais, mas quais são os valores dessa pessoa que está se apresentando? Né? Quais são os interesses? Quais são os interesses atuais? O que ela pensa para o futuro? Qual o interesse dessa pessoa para o futuro? Né? Tem um autor que eu gosto bastante que ele fala assim: muitos dos nossos melhores dias nós viveremos no futuro. Claro, porque as coisas melhores estão por vir. Se as coisas estão por vir, eu preciso saber o que esses profissionais que se apresentam, que querem trabalhar comigo, pensam do seu futuro. Aliás, tomei muito cuidado com candidatos que não pensam nada sobre o seu futuro. Né? Assim, porque muitas vezes você pergunta: como é que você imagina você daqui a 3 anos? Não tenho a menor ideia. Toma cuidado. Né? Toma muito cuidado. Não quer dizer que ninguém aqui tem um poder de adivinhar, mas nós temos o poder de construir. Para isso, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de candidatos que têm uma visão de onde querem chegar naquele futuro. Então, de alguma forma, a gente serve aí do cupido entre uma coisa e outra. Agora, quando você estiver fazendo esse processo, ou quando você estiver no seu escritório delegando para um sócio ou uma outra pessoa fazer esse processo, tenha uma clareza muito grande do que é essencial, do que é acessório e do que é irrelevante para aquela posição que você está falando. Por que eu digo isso? Muitas vezes os escritórios nos contratam e falam: Sebastião, primeiro, eu quero um advogado bom. Me traz um civilista bom. Um civilista bom não é uma definição clara. Eu preciso especificar isso melhor. E não adianta você colocar dentro dessa caixinha do civilista bom um monte de atributos que sequer você vai utilizar. Exemplo prático. Não, ele tem que ser um cara muito técnico, muito bom, aliás, formado nas melhores faculdades,
né? Eu só aceito aqui 3 ou 4 faculdades no máximo, porque é isso que eu acho que é o melhor, etc. Ele tem que ser muito organizado, ele tem que ter uma escrita fantástica. Ah, é muito bom que ele tenha algum viés de prospecção, viu? Um viés comercial, e que ele possa já ter alguma habilidade ali com gestão de pessoas. Gente, né, assim, vamos lá. Tem que tomar tomar um cuidado muito grande. O que faz a diferença fundamental para essa posição que você tem? A discussão disso, vocês vão perceber que vai levar vocês para a essência daquela posição e vai facilitar bastante a seleção daquele profissional. Um outro conceito que a gente gosta bastante de utilizar é, ora, eu sei tudo que eu espero daquele profissional, mas afinal de contas, o que o seu escritório pode oferecer para aquele profissional que você pretende contratar? E quando eu digo o que você pode oferecer, não pense somente em remuneração. Aliás, tomem cuidado com pessoas que trabalham somente pela remuneração. Em geral, são os piores profissionais. Por que eu falo isso? Porque sempre você vai ter alguém no mercado que paga um pouco mais do que você, ou às vezes muito mais do que você. Não estou aqui querendo dizer que as pessoas não trabalham pela remuneração, mas não pode ser só isso, e isso nem pode ser o grande diferencial do seu escritório. Se seu escritório paga uma remuneração compatível com o mercado e compatível com aquela posição, o que mais, de fato, você pode oferecer? Será que seu escritório verdadeiramente tem um bom clima de trabalho? Como é que isso aparece? Como é que isso se manifesta? Né? Será que o seu escritório proporciona oportunidades de crescimento e de desenvolvimento realmente substanciais? Será que essa pessoa que está sendo contratada, ela vai poder participar do escritório de uma forma mais ampla, ou ela vai ficar ali presa numa caixinha? Tudo isso faz parte de uma sigla que recentemente, ou nos últimos anos, ficou bastante forte nas empresas, que é EVP, Employment Value Proposition, ou seja, proposição de valor ao empregado, ou seja, o que eu posso oferecer ao empregado ou à pessoa que vem trabalhar comigo. É muito importante que você defina isso, como eu estou falando, justamente porque quando você for anunciar, inclusive, essa posição no mercado, as pessoas vão ter mais interesse em trabalhar com você, desde que, obviamente, aqueles atributos que você fala que você agrega para o profissional sejam realmente verdadeiros. Né? Se você fala, nossa, aqui nós temos um excelente ambiente de trabalho, e isso não é verdadeiro, no dia seguinte as pessoas vão perceber. Essa é a base do processo de seleção, e eu queria acrescentar alguns pontos aqui que no dia a dia acabam pegando bastante. Primeiro, um bom processo de seleção, você tem que ter um bom processo de recrutamento de profissionais. Por que eu falo isso? Eu costumo brincar. Se você tem 2 candidatos para uma vaga, significa que um deles automaticamente já está contratado. Faz sentido, né? Porque você tem um decurso de prazo, você tem 2 profissionais, você olha o que é menos pior e contrata o menos pior. Contratar o menos pior ou contratar porque a gente está precisando é princípio para dar errado. Então, é fundamental que você tenha, de fato, uma quantidade grande de profissionais, uma quantidade grande de candidatos que se prontifique a passar pelo seu processo seletivo. Para isso, a gente costuma dizer, é da quantidade que sai a qualidade. Para isso, é fundamental que você tenha uma divulgação extensiva da sua vaga. Nas mídias sociais, por indicação, por referências de outros escritórios, por amigos e por aí vai. Mas tem uma quantidade substancialmente grande. E um detalhe que eu sempre gosto de dizer: tomem muito cuidado com as indicações. Por quê? Nossa, mas indicação não é boa quando alguém indica um profissional? É até a página 5. Por quê? Nós normalmente somos seduzidos pela indicação. Nossa, se o Antoine indicou essa pessoa, com certeza ele é uma pessoa boa. E, pelo amor de Deus, o Antoine é um excelente profissional. O problema não é o Antoine, é só o exemplo antes que ele me xingue aí. Mas se ele indicou, é um excelente profissional. Mas é um excelente profissional para trabalhar aonde? Tem uma diferença grande. Tem profissionais, e vocês vão perceber isso, que tem uma carreira fantástica. Quando ele troca de escritório, você fala, nossa, eu não conheço esse profissional, ele não é aquilo que me falaram que ele era. Tem um psicólogo americano que fala, comportamento é sempre o resultado de
personalidade e meio. Fazendo uma analogia aqui para a nossa situação, o resultado que o profissional traz é uma decorrência de todo o seu histórico, de toda a sua bagagem, daquilo que ele é e do meio em que ele está. É essa combinação que faz, de fato, o resultado. Fiquem atentos também, ainda para finalizar esse capítulo, com os aspectos comportamentais. A maioria dos escritórios seleciona pessoas com base em atributos técnicos, com provas técnicas, e acaba demitindo essas pessoas por problemas de comportamento. Nós vamos falar isso mais à frente. Não estou querendo sugerir também, claro, que as provas técnicas não são importantes. Elas são fundamentais, mas elas não podem ser as únicas, o único fator de seleção dentro de um processo seletivo. Por último, a fase de integração, não esqueça, não jogue as pessoas na fogueira. Né? Por que eu falo isso? Bom, mas ele já é advogado, eu coloco aqui e ele começa a trabalhar. Não é máquina. As pessoas têm um tempo de interagir, de saber onde estão, de conhecer a cultura, de conhecer os procedimentos. E é fundamental que vocês reservem tempo e tenham um certo método para fazer isso. Tem uma certa sequência para fazer isso. Isso tudo certamente vai ajudar vocês a passar o primeiro erro aí, ou sobreviver ao primeiro erro, que é do processo seletivo. Mais um tempinho aqui para minha água e vocês para o vinho de vocês. Seguimos aqui. Sebastião, mas o meu problema não está exatamente em seleção. O problema é que vira e mexe eu ouço de alguns advogados aqui frases como essa. Os meus advogados dizem ganhar muito menos do que na concorrência. E aí? Como é que eu fico sabendo se é verdade ou não? Aliás, né, a grama do vizinho normalmente é muito mais verde. Então, toda vez que o sujeito está trabalhando com você, fala, mas eu tenho um primo que ele se formou no mesmo ano que eu e ele ganha 40% a mais do que eu. Como é que eu lido com essa situação? Vamos lá, e vocês vão ter aqui algumas indicações fundamentais de como lidar com isso de uma forma extremamente profissional, elegante, produtiva, enfim. Primeiro, algumas verdades aí que eu chamaria de inconvenientes, espero que vocês não se decepcionem. Muitas das pessoas prestam mais atenção à remuneração do terceiro do que à sua própria. Vejam isso no dia a dia. Vejam isso no dia a dia. Muitas vezes as pessoas vêm discutir com vocês e começam a falar, não, mas é porque assim, eu não quero dizer nada, mas é que as pessoas parecem que ganham mais do que eu, mas assim, como assim? Né? Tá mais preocupado com o que o outro ganhou de bônus, o outro ganhou de remuneração, do que a sua própria remuneração. Segundo aspecto fundamental, segunda verdade inconveniente. A maioria das pessoas sabe quanto os demais profissionais do seu escritório ganham. Não tenham a ilusão. Sebastião, não é verdade. No meu escritório, isso só quem sabe é o sócio e o RH. Uhum. E o financeiro. Desculpa, esqueci do financeiro que tem que pagar a conta, então ele sabe. Mas, de resto, as pessoas são absolutamente discretas, a gente não fala nada. Sim, não sejamos ingênuos. Existia na época do corredor, existia o corredor, existe, para quem quiser chamar de rádio peão, existe grupo de WhatsApp. Gente, vamos lá. Todo mundo sabe a remuneração de todo mundo. Assim, ou, para não dizer todos, 90% das pessoas sabem. Então, não achem que isso é um grande segredo e tal. E aí, a terceira verdade também é inconveniente. Os escritórios de gestores, eles não gostam de falar desse assunto. Né? Eles não querem falar dessa comparação. Né? As pessoas não têm que comparar nada. As pessoas não têm que comparar. A remuneração dela é isso que importa. Sim, mas elas comparam. Então, eu tenho que lidar com a realidade e não com a suposta realidade. O problema quando eu não lido com essa realidade é nós não damos informação e todas as vezes que nós não damos informação, as pessoas criam informação. Então, assim, ou as pessoas sabem, ou então elas inventam informação. Né? E quando elas inventam ou não sabem, ou não têm explicação daquela informação, elas ficam lá com as suas sensações de injustiça, etc., etc., de desmotivação, de achar que estão sendo preteridas, etc., etc. Moral da história, a gente tem que cada vez mais declarar isso dentro do escritório. Eu lembro de uma empresa, isso não foi um escritório de advocacia, mas eu gosto muito de falar desse caso, faz uns 12 anos, uma grande empresa
no setor de metais sanitários, tinha umas 700 pessoas, e nós tínhamos lá programas de cargos e salários, uma série de outros programas junto com essa empresa. E um dia o sócio, o dono dessa empresa, se cansou, porque principalmente na produção, as pessoas falavam, tinha muito esse tititi de não sei quem ganha não sei quanto, outro ganha não sei o quê. Um belo dia ele colocou, isso é fato concreto, ele colocou na entrada da fábrica um painel com mais ou menos uns 3 metros de altura por 4 metros de largura, com todas as faixas de remuneração de todos os cargos da empresa, inclusive a remuneração dele. Eu, quando vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei meio chocado, assim, porque há 10, 15 anos atrás isso não era nem um pouco comum, ainda não é tão comum. Eu fiquei bastante chocado e ele fez uma palestra depois para a empresa inteira falando sobre isso. Não há segredos com relação a isso, e se você ganha tal valor, existe uma explicação por que você ganha tal valor, e você pode questionar esse tal valor. É bacana isso, né? Uma outra visão, né, de profissionalismo dentro da estrutura de remuneração fixa. Trazendo para a realidade de vocês, obviamente que para fazer isso que eu estou falando que essa empresa fez, e nem estou exatamente sugerindo que vocês façam dessa forma, mas é muito mais o exemplo, a diretriz de para onde a gente deve caminhar, eu preciso, antes de mais nada, ter um estudo de remuneração fixa muito bem feito. Isso significa o seguinte: primeiro, você precisa ter clareza dentro da sua estrutura quais são as posições. O que significa isso? O que é um advogado júnior? O que é um pleno? O que é um sênior? Essas nomenclaturas, elas variam muito. Assim, um advogado júnior no escritório tem determinadas atribuições e tem determinados requisitos para ocupar essa posição. No outro escritório isso muda. Tem escritórios, eu já vi isso e me assustei bastante, vou ser bem sincero, que chamam todo mundo de advogado. Não, tudo bem, mas todo mundo é advogado, então quer dizer que todo mundo faz a mesma coisa? Todo mundo tem as mesmas competências? Todo mundo tem as mesmas remunerações? Não. Então, a primeira coisa é mapear essa estrutura. Quais são as faixas de remuneração que são cabíveis para cada nível profissional dentro dessa estrutura que você tem? Sem dúvida nenhuma, existe um segundo step aí, né, um segundo bloco, que é fazer as comparações dessa remuneração. Aqui a gente fala de equidade externa e equidade interna. O que significa, quando eu falo de comparação com o mercado, o que outros escritórios compatíveis com os seus estão pagando? Nós, da Oliveira Campos Consultoria, por exemplo, nós fazemos a cada 1 ano e meio, 2 anos, nós fazemos uma pesquisa de remuneração. Nós fizemos isso, por exemplo, o ano passado, em que nós pegamos aí, o ano passado foram, Fernando, me ajuda, acho que foram 60 escritórios, 63, 65 escritórios de advocacia, é isso? 64. 64 escritórios de advocacia, onde a gente faz um estudo de remuneração do que se paga por região, por tipo de escritório, por nível profissional e por aí vai. Então, essa comparação externa é absolutamente fundamental para vocês. Por outro lado, eu preciso ter uma certa comparação interna. Por exemplo, um advogado júnior da área tributária deveria ganhar o mesmo que um advogado júnior da área trabalhista? Né? Tem diferenças com relação ao mercado. E eu preciso ter condições, eu preciso ter essa comparação para não ficar alguma coisa tão discrepante, ou se for igual, para justificar do porquê é igual. Poxa, mas se um pleno ganha isso, quanto deveria ganhar um sênior? São essas comparações que eu chamo de comparações internas e eu chamo de equidade interna. Ou seja, é isso que dá um certo senso de justiça, de lógica para aquela remuneração. Se um júnior ganha até R$ 5.500, ora, um pleno tem que começar a ganhar a partir daí. Né? Então, é disso que a gente está falando quando eu digo para vocês balizar as remunerações. E, sem dúvida nenhuma, eu preciso dizer para as pessoas até onde essas pessoas podem chegar. Como é que elas podem fazer para ascender de uma posição até a outra? O que elas precisam desenvolver? Quais são as implicações disso? Muitas vezes as pessoas falam assim: não, Sebastião, mas é óbvio que todo mundo quer crescer dentro do escritório. Cuidado com essa afirmação, viu? Muitas vezes as pessoas não querem necessariamente crescer dentro do escritório, elas querem ganhar mais.
Assim, tem uma diferença entre crescer e ganhar mais, né? O óbvio seria, eu cresço e ganho mais. Eu cresço, eu desenvolvo competências, assumo novas responsabilidades, cresço e ganho mais. Essa é a sequência lógica, mas não é necessariamente aquilo que passa pela cabeça das pessoas. Poxa, eu quero ser sócio no escritório. Bom, você tem a capacidade de prospecção, você traz clientes para o escritório, você tem uma capacidade de gerir as pessoas, você tem uma capacidade de representar o escritório perante o mercado. Então, dizer exatamente o que é necessário dentro daquela nova posição é absolutamente fundamental para vocês. Eu estou querendo dizer com tudo isso, e esse é um recado principalmente aí para os sócios de escritório, que para vocês darem atenção para o módulo remuneração fixa do escritório. E falo isso porque muitas vezes os sócios, eles miram, Sebastião, remuneração fixa não é importante. O importante é o resultado que o profissional gera. Se ele gerar resultado, ele vai crescer. Cuidado com essa afirmação. Né? Na nossa cabeça, como empreendedores, ela faz muito sentido, mas não necessariamente na cabeça de quem está começando uma trajetória ela faz sentido. Então, eu digo, dê atenção à remuneração fixa, mas não muita. E aí não é uma contradição quando eu falo dê atenção, mas não muita. Por que eu estou dizendo isso? Pela terceira queixa que normalmente os sócios e as pessoas do escritório de advocacia nos trazem. Os advogados querem mais remuneração fixa e os sócios falam em aumentar o variável. E agora, como é que eu faço? Para vocês terem uma ideia, só um pouquinho para minha água de novo, enquanto vocês tomam um vinho. Quando nós fazemos a implantação de políticas de gestão de pessoas em escritório de advocacia, e nós já fizemos isso mais de 20 vezes, a primeira fase, nós fazemos uma pesquisa de satisfação interna nos escritórios. O que significa isso? Como é que as pessoas avaliam o escritório? Como é que elas veem a sua própria remuneração? Se elas preferem mais remuneração fixa ou variável? O que elas acham da liderança do escritório? E por aí vai. E tem um aspecto que sempre nos surpreende, embora a gente já sabe que funciona assim. A maior parte dos advogados, principalmente aí até o nível pleno e sênior, principalmente pleno, eles falam que prefeririam ter mais 10, 15% a mais na remuneração fixa, a despeito de 3, 4, 5 remunerações variáveis no ano a mais como bônus. Em outras palavras, o que os advogados falam bastante é: eu quero mais remuneração fixa, né? Eu não quero necessariamente mais remuneração variável, mas eu quero mais remuneração fixa. É claro, e eu digo para vocês que os sócios ficam meio indignados com essa afirmação. Poxa, são um bando de acomodados e tal, né? Digo para vocês, temos que lidar com a realidade e saber lidar com essa informação de uma forma inteligente e positiva, e é disso que eu quero falar com vocês agora. O dilema é, a remuneração fixa, ela traz para os profissionais uma noção de segurança que é bastante positiva, né? Ou seja, eu sei que eu vou ganhar. O termo não é o mais usual no caso de vocês, histórias de advocacia, mas qual é o meu salário? Eu quero saber o meu salário, né? A visão nossa de empregado de salário é muito forte. Então, essa noção de segurança é bastante forte, é bastante retratada pelo ganho fixo. Por outro lado, e aí sem dúvida nenhuma é o questionamento dos sócios, os ganhos fixos eles aumentam muito o custo fixo do escritório, e a gente sabe, todo mundo que é empreendedor, todo mundo que gere uma empresa, um escritório de advocacia, sabe que nós temos altos e baixos com relação às receitas e o lucro do escritório. E aí, quando você tem um lucro em baixa, você tem uma folha muito alta, isso é um prejuízo muito grande, enfim. Sem dúvida nenhuma, a remuneração fixa ela pode gerar, sim, uma acomodação dos profissionais. Eu não digo que obrigatoriamente, mas é claro que se o meu está garantido, independente, qualquer coisa ao longo do tempo é o que tende a acontecer. Elas não conectam ação e resultado, né? Claro, porque independente do que aconteça, se eu trago um cliente, se eu não trago, se eu ganho o caso, se eu não ganho o caso, a minha remuneração é aquela. Então, essas são as críticas aí, ou os aspectos positivos e negativos da remuneração fixa. Por outro lado, o ganho variável,
para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão entrando no escritório, elas trazem uma certa insegurança. E digo para vocês que muitos advogados têm um certo trauma de remuneração variável, principalmente daquelas que eles acham que deveriam ter recebido nos escritórios anteriores e que não receberam. É muito comum, quando a gente está fazendo seleção, a pessoa fala, nossa, lá eles me prometeram uma parte do êxito ao longo do tempo e eu nunca recebi. Poxa, eles falavam lá de um bônus, mas a gente nunca via aquilo. Sempre era muito baixo. Então, sim, traz uma certa insegurança para o escritório, muitas vezes traz alguma dificuldade de contratar, até porque, cá entre nós, não é a maioria dos advogados que é empreendedora. Né? Não tome como parâmetro vocês próprios, que são advogados e sócios empreendedores do negócio, empreendedores que estão acostumados a conviver com o risco. Uma vez eu estava dando uma aula de gestão empreendedora numa pós-graduação e alguém falou assim, não, o empreendedor é aquele que gosta do risco. Eu falei, eu não gosto não, eu aprendi a lidar. Né? Não é que a gente gosta, eu gosto de uma série de coisas como empreendedor, eu gosto da liberdade, eu gosto de criar coisas, mas se eu pudesse ter tudo isso e ter minha remuneração fixa, eu adoraria. Só que isso simplesmente não é viável de acontecer. Né? Então, a remuneração variável, ela tende a estimular um certo espírito empreendedor, ela tende a conectar melhor, poxa, se este ano eu ganhei 5 remunerações variáveis como bônus, é sinal de que eu fui mais bem sucedido em determinadas questões do que o ano passado, que eu ganhei 2. Então, ação e resultado fica um pouco mais claro. Como é que eu equaciono essas duas coisas dentro de uma política de gestão de pessoas inteligente? Né? Gente, a primeira coisa, volto para o básico. Precisa ter clareza de que tipo de profissional você quer ter dentro do seu escritório. E quando eu digo que tipo de profissional, eu digo, exemplo prático, um profissional muito mais ambicioso, um profissional mais low profile, um profissional que entre aspas, tolera um crescimento de carreira e um ganho mais orgânico, mais linear. Não tem nada de errado nem com um, nem com o outro. A questão é o que casa melhor com o seu escritório e com o momento do seu escritório. Né? Se eu estou iniciando um escritório, talvez eu precise de pessoas que me ajudem muito mais a prospectar. Se eu estou num escritório já muito estável, talvez eu precise de pessoas mais estáveis, pessoas que estejam ali numa fase de fazer um bom trabalho, mas não ficar me pressionando tanto por ganhos tão maiores assim. Da mesma forma, eu preciso pensar que tipo de contribuição eu espero dessas pessoas. Eu preciso de um grande executor, de uma pessoa que entrega o seu trabalho e ponto. Eu preciso de alguém que faça gestão, eu preciso de alguém que gere negócios. Essa cara do profissional é muito importante para você equacionar fixo e variável. Uma outra consideração que a gente sempre faz, tomar um pouquinho mais da minha água aqui, é o seguinte, como é que a gente combina essa remuneração fixa e variável ao longo da trajetória do profissional? Vamos lembrar aí da época das nossas aulas de matemática lá da sexta série, a tia Giselda, né? Tinha os eixos das abscissas e os eixos das coordenadas. Quem não se lembrar, depois a gente conversa, que eu também não lembro os nomes certinho, mas é o eixo X e o eixo Y aí. Se você tem ali na vertical a remuneração dos profissionais, ou seja, o quanto os profissionais ganham, o montante de remuneração que essas pessoas absorvem, e na parte de baixo ali você tem o grau de senioridade dessas pessoas. Olha que interessante. Uma combinação inteligente que a gente costuma falar para os escritórios é algo mais ou menos assim. Um profissional júnior, ele tem aí uma remuneração crescente à medida que ele vai se tornando mais sênior dentro da firma, né? Então o pleno vai ganhar um pouco mais, o sênior vai ganhar ainda mais, o coordenador ainda mais, mas quando ele vai tendendo a uma posição de sociedade, ou quanto mais ele vai ascendendo dentro da sociedade, não é que a remuneração dele vai diminuir, mas ela cresce num ritmo menor do que ela crescia no início da trajetória. Né? Até chegar a um ponto que a gente realmente recomenda que essa remuneração ela pare de crescer, que ela estabilize. Ao contrário disso, a remuneração variável, para um júnior,
é mais delicado de você falar de que, sei lá, vou chutar aqui um número, que ele vai ter 50% de um valor de mercado de remuneração fixa, mas tem possibilidade de ganhar, no pacote geral, 6, 7, 8, 10 remunerações. Não é o mais comum e não é o o mais comum para a maior parte dos escritórios de advocacia, porque você acaba tendo uma dificuldade maior de trazer as pessoas que você precisa trazer. Então, no início de trajetória, você pode sim ter uma remuneração variável menor, e essa remuneração variável ela vai crescendo ao longo da trajetória desse profissional, até chegar a um ponto, e esse é um momento importante, em que o conjunto de remuneração que esse profissional tem ou teria de variável deveria ser maior do que aquilo que ele tem de fixo. Eu sempre me assusto bastante quando eu vejo sócios de escritório pleiteando maiores remunerações fixas. E, por incrível que pareça, existe e não é tão raro. Eu não estou querendo dizer que não possa haver alguma distorção, que tenha que ser corrigida, etc., mas sócio de escritório, pessoas com um alto grau de senioridade, deveriam sim discutir muito quais são os resultados do escritório e como eu participo desses resultados do escritório. Como é que eu contribuo para esse resultado e como é que eu faço parte dele. Então, essa equação, de novo, isso aqui não é uma verdade absoluta, mas é um parâmetro importante para vocês aplicarem no escritório de vocês, a depender do estágio, do momento que vocês estão passando, etc, etc. Sebastião, mas no meu escritório tem um problema que é um pouquinho diferente disso. Aliás, já ouvi exatamente essa frase que eu vou falar para vocês de uma outra pessoa. Aqui não tem jeito, a gente tem remuneração variável, mas as pessoas reclamam quando elas ganham pouco remuneração variável, e mesmo quando elas ganham bastante, elas reclamam. Então, o que acontece? Eu falo, olha, talvez o que elas estejam se queixando com relação à remuneração variável não é o quanto elas estão ganhando, mas é o porquê que elas estão ganhando ou porquê que elas não estão ganhando. E eu costumo sempre dizer, tão importante quanto o quanto as pessoas ganham é o porquê, a justificativa, as razões, os critérios que levaram essas pessoas a ganhar aquilo que elas ganham. É claro, né? Quando as pessoas ganham muito e não sabem por quê, e por incrível que pareça existe, elas normalmente não reclamam. Mas quando elas ganham menos do que elas acham que deveriam ganhar, aí, sem dúvida nenhuma, a reclamação é mais contundente. Então, como é que eu faço para, de fato, ter um bom sistema de remuneração variável? Como é que eu torno isso algo realmente muito bem sucedido, muito empreendedor e muito bem arquitetado no meu escritório? Comecemos pelo começo. O que é um bom sistema? Esses 4 critérios que eu vou falar aqui para vocês são absolutamente fundamentais. Primeiro, o modelo que você criar de remuneração variável, de pagamento de remuneração variável, tem que ser atrativo para as pessoas. Parece óbvio, mas não adianta você falar assim, olha, faz isso, tem a meta, tem a avaliação de desempenho, tem isso, tem aquilo outro. Se você conseguir tudo isso, eu te pago mais 5% de uma remuneração no final do ano. Alguém vai olhar para você e falar assim, opa, não entendi. Né? Ou seja, aquilo não acrescenta, de fato, do ponto de vista financeiro, um montante substancial para aquelas pessoas. Mas não adianta ser interessante para as pessoas e não ser sustentável para o escritório. Falo isso porque nós já pegamos inúmeras situações de escritórios estarem pagando montantes variáveis, estarem distribuindo resultados que eles não possuem. Ou por falta de simulação financeira do modelo, seja por critérios equivocados e por aí vai. Então, ele tem que ser atrativo para as pessoas, tem que ser sustentável para o escritório, tem que ser transparente para todos. Quem ganhou muito tem que saber por que ganhou muito, quem ganhou pouco tem que saber por que ganhou pouco, quem não ganhou nada tem que saber por que não ganhou nada. E tem que ser, não tem que mudar a regra no meio do jogo. Alguns escritórios, não, ele não bateu as metas, mas ele é um cara bacana, eu vou dar alguma coisa para ele. Cuidado, você está criando um monstro dentro do escritório. E o último critério, tem que conectar ação e resultado. O que significa isso? Quais são as metas, quais são as avaliações e, em função dessas metas, dessas avaliações, o que as pessoas ganham. Né? Então, tem que estar conectado uma coisa com a outra de uma forma muito inteligente, muito clara, enfim. Como é que eu estruturo esse modelo? Como é que
Obviamente, esse é um capítulo importante na nossa política de gestão de pessoas quando a gente implanta. Eu vou falar de uma forma resumida para vocês, até pelo nosso tempo, mas ele vai bastante além quando a gente fala de definições de critérios de remuneração variável. Primeira coisa que vocês precisam ter muita clareza: o que é essencial no escritório de ser mensurado, de ser avaliado? O que significa isso? Quais são as entregas? Não é só uma questão das pessoas serem legais ou não serem legais. O que elas deveriam entregar? Elas deveriam entregar uma taxa de acordo substancial? Elas deveriam entregar êxitos substanciais? Elas deveriam entregar clientes prospectados substanciais? Elas deveriam entregar todos os seus prazos feitos em D-2 ou D-3? Estabelecer essas regras, estabelecer essas metas é absolutamente fundamental para que você possa premiar as pessoas em função dessas metas que eu estou colocando para vocês. Mas da mesma forma que eu falo de metas, que são coisas muito objetivas, tem coisas que são, entre aspas, somente, mas um pouco mais subjetivas, que também são importantes para nós dentro do escritório. Exemplo prático: Sebastião, eu não quero só pessoas que ganham caso e sejam técnicos fantásticos, mas eu quero que as pessoas saibam se relacionar. Então, uma competência fundamental é saber se relacionar. Poxa, eu preciso que as pessoas não sejam tratores. O que são os tratores? Nossa, a pessoa entrega o prazo, são técnicos absurdos, mas passa por cima do outro. São pessoas que, de alguma forma, elas não respeitam, não colaboram, inclusive, com as outras pessoas. Então, colaboração é um outro item fundamental para o escritório, eu tenho que mensurar. Quando eu falo mensurar, existe uma forma de você descrever essas competências, de avaliar essas competências, de tal forma que não fique alguma coisa subjetiva. E aí nós investimos na metodologia um tempo substancial para construir isso junto com as pessoas. Não é fazer a política para as pessoas, é fazer a política junto com as pessoas. Sem dúvida nenhuma, tudo isso que eu falo para vocês aqui, asseguro, é novo para a grande maioria dos escritórios, é novo para a maioria dos advogados que nós conhecemos no mercado jurídico. E falo isso com essa propriedade, porque nós já atuamos com 60 e poucos escritórios, nós já conversamos diretamente com pelo menos 200 escritórios, já falamos com mais de 1.000 advogados, e essa é uma linguagem da administração, não é uma linguagem do juridiquês. Então, eu preciso educar essas pessoas. Quando eu digo educar, como é que se faz uma gestão de metas dentro da minha área? Né? Como é que eu faço a avaliação de desempenho das pessoas na minha área? Não queiram achar, não suponham que as pessoas sabem fazer isso. Asseguro para vocês, a grande maioria não sabe, e aí eu preciso capacitá-las a fazer isso no dia a dia. Quando eu falo no dia a dia, isso implica mudança de gestão. Por quê? Alguns escritórios até estabelecem algumas metas. Sabe como eles fazem? Lá, todos vocês fazem cartas de boa intenção na virada do ano, né? Quando a gente estoura champanhe lá, todo mundo fala que vai. Nossa, as minhas metas desse ano. Eu vou aprender esse ano, eu vou aprender inglês, francês e alemão. Né? Faz 20 anos que eu mal aprendi o inglês, mas esse ano é diferente. Esse ano eu estou com uma coisa dentro de mim que eu vou aprender inglês, francês e alemão, eu vou crescer na minha carreira, eu vou ter filho esse ano, inclusive, né? Faz uma série de metas ali e vai lembrar dessas metas, sabe quando? Lá no final do próprio ano, quando chega um novo ano. Não funciona. É a mesma coisa que você falar que vai fazer academia, faz lá, assina, né? Paga o trimestre ou o semestre da academia e vai 2 vezes. Não funciona. Estou dizendo isso para vocês porque uma parte fundamental da gestão de pessoas significa fazer a gestão disso. Ou seja, quais são as metas no mês a mês, o que a gente tem conseguido, o que a gente não tem conseguido, quais são as avaliações periódicas que a gente tem feito, quem tem feito, quais são os PDIs, o que eu faço, como é que eu faço um plano de desenvolvimento individual. Ora, se eu não entreguei as minhas metas nesse mês, se eu a minha avaliação de desempenho esse semestre não foi boa, o que eu vou fazer para melhorar? Aliás, último comentário sobre esse slide, não caiam na grande cilada, na grande armadilha que é ficar querendo que as pessoas façam aquilo que você fala para elas fazerem, né?
Não é isso, são as pessoas são donas das suas próprias carreiras. As pessoas têm que ser orientadas e até apoiadas a desenvolver o plano de desenvolvimento delas. Eu já vi gente fazer, ó, vem cá, eu vou falar para você o que você precisa fazer. Você precisa fazer essa faculdade, você precisa fazer esse curso, fazer esse curso, fazer esse curso. E as pessoas ficam assim, nossa, é verdade, nossa, obrigado, viu, obrigado. Sabe o que acontece com obrigado? Nada. Então, assim, o plano é delas, a carreira é delas. Nosso papel como gestor é apoiar, é reforçar, é criar estímulos dentro do escritório para que isso vire realidade. Sebastião, muito bacana, mas o meu problema ainda é outro dentro do escritório. Eu tenho aqui dentro do meu escritório uma advogada que ela é espetacular. Ela é muito boa. Ela fez formação fora, ela trabalha com causas complexas, ela tem uma capacidade de raciocínio que é uma coisa muito fora da curva. Nossa, que bom, né? Qual é o problema? Ninguém quer trabalhar com ela. Mas o que acontece? O que acontece é que ninguém quer trabalhar com ela. As pessoas não conseguem lidar com ela, ou melhor, ela não consegue lidar com as pessoas, o escritório, de alguma forma, não a ajudou, ou ela não se ajudou, a criar competências que são fundamentais além da técnica. E aí eu digo para vocês que essa pergunta, nossos coordenadores são ótimos advogados, mas lidam mal com as pessoas, qual a saída? É uma pergunta muito mais comum do que vocês podem imaginar. E aí eu digo para vocês assim, ó, é uma pena quando isso acontece, porque chega uma certa fase de carreira que talvez essa pessoa só vai aprender, só vai poder se desenvolver, só vai ter tempo para se desenvolver numa nova posição, num outro escritório, porque muitas vezes a relação ou as relações das demais pessoas com ela ou com ele nesse escritório não são difíceis de ser reconcebidas. Uma analogia que eu sempre faço é assim, você mudar um casamento com 5 anos de duração, que já tem 5 anos, não é fácil. Mas, com um bom interesse dos dois, talvez uma terapia de casal, todo mundo muito imbuído, etc., tem uma chance grande de conseguir. Aos 20 anos de casado, não quero desanimar ninguém, até porque eu não sou o melhor conselheiro matrimonial do mundo. Mas, assim, já vi mudanças, mas não é a coisa mais fácil do mundo. Porque você tem um histórico inteiro. As relações dentro do escritório não são muito diferentes disso. O que a gente precisa saber? Ora, quando eu falo dessa questão do saber lidar, ter condições de lidar das competências, é fundamental que o escritório apoie as demais pessoas, todas as pessoas, a desenvolver essas competências. Mais do que isso até, é fundamental que os escritórios sinalizem claramente, mostrem para as pessoas o que de fato é decisivo que elas venham a desenvolver. Muitas vezes as pessoas vão perceber, vão descobrir, os advogados vão perceber, vão descobrir que é importante prospectar negócios lá quando eles estão no final de uma trajetória de sênior, quando eles vão virar sócio. Aí o sócio patrimonial vira para ele e fala, então, agora você tem que prospectar negócio, né? Não, mas como é que eu faço isso? Eu não aprendo isso do dia para a noite. Você precisa ter desenvolvido isso nos estágios anteriores. As competências comportamentais, ou se preferirem, socioemocionais, diz aí mais ou menos a mesma coisa, você não desenvolve do dia para a noite. Aliás, competência nenhuma você desenvolve do dia para a noite, mas as competências emocionais, mais ainda. Aliás, dica para vocês, exatamente hoje, no Estadão, para quem aí é assinante, tem um caderno lá falando sobre escola, formação continuada, etc. E nesse caderno tem duas matérias particularmente interessantes. Tem uma lá que é falando dos novos cursos de direito, desenvolvendo novas competências para o advogado, ou seja, competências de tecnologia, competências emocionais, etc, etc. Muito bacana. É uma matéria pequena, mas vale a pena dar uma olhada. E nesse mesmo caderno tem lá um dado que, para nós que trabalhamos com gestão e tal, é absolutamente sabido que cerca de 91% das pessoas que são contratadas por
características ou habilidades técnicas e são demitidas por questões comportamentais, que é aquilo que eu já falava antes para vocês. E aí fala lá de uma série de iniciativas, de uma série de programas de desenvolvimento de outras competências que não são técnicas. Para quem nunca ouviu falar aí, design thinking, né? Como é que eu aprendo a resolver problemas de uma forma diferente? Isso não é técnico. Né? Isso é uma coisa muito emocional. Nossa capacidade de enxergar, nossa capacidade de se relacionar é uma coisa bastante emocional, social, e eu tenho como escritório de dizer para as pessoas que isso é fundamental e apoiá-las nesse processo de desenvolvimento. Como é que eu faço isso? Aqui eu falo bastante aí, todos vocês que são da área de RH dentro dos escritórios, que estão na sala, que estão me acompanhando, mostre essa apresentação, mostre para o seu sócio isso que a gente está falando aqui. Se eu pegar uma estrutura convencional de um escritório de advocacia, de uma empresa, a gente tem lá uma série de atividades que são extremamente operacionais, ou extremamente não, são operacionais. Então, protocolar petição, a própria redação de petições mais simples, colocar no sistema, reportar coisas, tudo isso são atividades operacionais. Pagar, receber, etc., etc., são atividades operacionais dentro do escritório. Por outro lado, você tem ali, quando você vai evoluindo dentro da hierarquia do escritório, você vai assumindo certas funções que são funções mais táticas. Por exemplo, poxa, eu vou aqui coordenar um núcleo de atuação, eu vou começar a desenvolver alguns grupos de trabalho dentro da minha área, começar a desenvolver, por exemplo, grupos de discussão dentro do escritório, eu vou planejar a atuação da minha área para os próximos 6 meses, um ano, e por aí vai. Isso são atividades táticas, né? São um nível intermediário da nossa pirâmide organizacional, pirâmide dentro do escritório. E, por último, você tem as atividades verdadeiramente estratégicas. Exemplo prático, poxa, o sócio está pensando aí de construir uma nova área no escritório para os próximos anos. Isso não é algo que você faz do dia para a noite, isso toma tempo, uma competência, né, investimento substancial. Poxa, eu vou abrir uma frente de negócio nova, né, uma nova linha de serviço, eu vou criar uma nova unidade, eu vou pensar no orçamento do escritório para os próximos 1, 2, 3 anos, eu vou pensar na política de gestão de pessoas do escritório para os próximos anos, né? Como é que deveria ser essa política? Eu vou pensar em criar uma área de prospecção ou uma função de prospecção de negócios dentro do escritório. Aliás, enfatizo para vocês, quem chegou aí um pouco depois, o nosso último webinar foi exatamente sobre prospecção de negócio no mercado jurídico. Então, isso são atividades estratégicas e que estão lá com os sócios. Agora, olha que interessante. Quando eu falo de atividades operacionais, eu digo assim, o que eu espero de um advogado, desculpem, o que eu espero de um advogado júnior é que ele saiba fazer os trabalhos, ou seja, executar os trabalhos e que ele saiba se relacionar com as demais pessoas. Né? Isso é o básico. Né? Eu preciso de alguém que saiba, se é um advogado júnior recém-formado, que ele saiba protocolar, que ele conheça fórum, que ele saiba usar o sistema e por aí vai, e que ele se dê bem com todo mundo dentro do meu escritório. Mas quando eu cresço um pouquinho mais dentro da estrutura, eu preciso continuar sabendo me relacionar, sabendo fazer e sabendo gerir a área. Ou seja, eu estou acrescentando uma coisa nova aí, que é uma capacidade organizativa, uma capacidade mais de negócio que é substancial nesse desenvolvimento. E, por último, sem dúvida nenhuma, quando eu falo de um sócio, ele precisa saber se relacionar e precisa saber gerir o negócio, precisa saber representar o escritório fora da firma, precisa conseguir ver o escritório como um todo. Se vocês prestarem atenção, olha que interessante. Lá do primeiro bloco aqui, né, das atividades operacionais até as atividades estratégicas, qual a única competência que permaneceu exatamente igual? Saber se relacionar. Por que isso é importante? Poxa, Sebastião, mas saber se relacionar no nível estratégico é diferente do saber se relacionar no nível operacional. É verdade, você tem toda a razão. Né? No nível estratégico, aliás, digo para vocês que muitas vezes nós somos chamados a resolver questões dentro de escritórios de advocacia, que é construir o acordo de sócios. E por que nós somos convidados a fazer isso? Porque nós precisamos mediar as relações. Eles, de alguma forma, não são capazes sozinhos de se relacionar de uma forma harmoniosa para construir aquele acordo.
né? Então, no nível estratégico, eu preciso saber me relacionar com os demais sócios, com os clientes, com o mercado, saber desenvolver essa capacidade de relacionamento com as demais pessoas e por aí vai. No nível operacional, eu preciso saber com todas as pessoas que trabalham ali comigo. No nível tático, eu preciso com os meus pares em nível de coordenação, em nível de advogado sênior e por aí vai. O que eu estou falando para vocês é: invistam no escritório de vocês, no desenvolvimento das competências socioemocionais, das competências comportamentais. Isso é um processo contínuo e estruturado de desenvolvimento. Tomem muito cuidado. Muitas vezes nós estamos no escritório e alguém fala assim: Sebastião, que bom que a gente vai agora fazer, implantar essa política de gestão de pessoas, mas eu já tinha marcado aqui de contratar um consultor e tal, para falar de comunicação. O que você acha? Você acha que a gente deveria ter uma palestra aqui para falar de comunicação? Gente, digo para vocês, nada contra a palestra de comunicação, até porque nós fazemos palestras também, desenvolvimento de comunicação, mas não é uma palestra. Pensem em vocês, pensem em vocês. A última habilidade comportamental que vocês desenvolveram ao longo dos anos, isso é um processo continuado. Não tem uma expectativa que você vai fazer uma palestra e as pessoas vão sair se comunicando de uma forma fantástica. É um processo integrado de desenvolvimento. Como é que eu faço isso? PAD, Programa de Avaliação de Desempenho, ou seja, eu mapeio no escritório quais são as competências que são fundamentais e começo semestralmente, anualmente, fazer a avaliação dessas pessoas de uma forma contínua. E aí eu começo a avaliar e entender que, poxa, de fato, o escritório, ou uma área, ou determinados indivíduos têm um problema de comunicação. Ora, e aí, o que eu faço? Crio o PDI. Quem tem o problema de comunicação tem que conseguir perceber esse problema de comunicação e criar o seu próprio plano de desenvolvimento com o apoio do escritório. Sem dúvida nenhuma, e aí é uma função muito grande do escritório, com o feedback do seu gestor próximo, com o feedback do sócio, com processo de capacitação, treinamento, com coaching e por aí vai. Mas isso tem que fazer parte de um processo de desenvolvimento. Muitas vezes nós somos convidados, contratados, enfim, por escritórios, para fazer o processo de preparação de um advogado sênior, de um coordenador, para ele virar sócio. O que significa isso? Desenvolver outras competências que não são as competências técnicas. E às vezes as pessoas querem assim: não, mas você não faz aí umas 5 sessões para ele aprender a gerir as áreas? Fazer, eu faço. O que ele vai conseguir em 5 sessões é outra história. Né? Então, assim, é um processo de desenvolvimento. Né? Isso toma tempo, mas é absolutamente fundamental para o seu negócio. Gente, caminhando aí para as nossas últimas queixas que normalmente vocês nos colocam, uma outra que é bastante frequente também é assim: Sebastião, uma dificuldade que a gente tem aqui no escritório é o seguinte: o escritório já é um escritório bastante tradicional, os nossos sócios já têm uma certa idade e a gente precisa, de algum modo, preparar outras pessoas ou ter outras pessoas preparadas para assumir novas funções, fazer de alguma forma uma sucessão dentro do escritório. Como é que a gente faz isso? Eu digo para vocês, obviamente, que eu não tenho nenhuma pretensão de falar de sucessão inteira em 2, 3 minutos, mas dar uma diretriz aqui para vocês. Aliás, a gente pode, em um outro momento, fazer um webinar só sobre sucessão, que vai dar um capítulo bastante interessante. Quando a gente fala de ter sucessores, a primeira fase de um processo como esse é, sem dúvida nenhuma, o que é um bom sucessor? O que é um talento muito bom para a sucessão? Primeiro, gente, primeiro e mais importante de pessoas que você pensa que podem vir a ser sócios dentro do seu escritório: grande aderência de valores. Nós podemos modificar uma série de coisas no nosso comportamento. Podemos modificar valores? Podemos, mas não é nada fácil. Normalmente acontece a partir de crises que as pessoas pessoalmente têm. Pessoas pessoalmente ficou bem marcado aí, né? Mas, enfim, crises que as pessoas têm, aí elas podem ter alguma mudança substancial de valor. Então, identificar pessoas que têm uma aderência de valores muito grande para o escritório é o primeiro passo. Nessa ordem, segundo passo fundamental: pessoas que têm uma ambição e energia. Por que isso? Nossa, o cara é muito bacana, ele é um técnico ótimo,
mas ele quer ficar fazendo isso, ele não quer, pelo amor de Deus, ele não quer ser sócio do escritório. Eu vejo escritórios que querem... É mais ou menos como você falar assim, você encontra o seu futuro o esposo fala assim, eu quero me casar com você. Fala, mas eu não quero casar. Não, mas vai ser muito bom você casar comigo, vai ser ótimo. Eu não quero. Não adianta. Então, assim, as pessoas têm que querer, elas têm que ter ambição, elas têm que ter energia para vir a ser o sócio do seu escritório. Sem dúvida nenhuma, elas têm que ter uma certa visão de negócio, e quando eu digo isso, é alguém que vá além da técnica, porque tem que saber que no momento posterior vai sair da técnica. E é claro, mas sem dúvida nenhuma, precisa ser pessoas que você reconhece como tendo uma capacidade técnica, pelo menos muito boa, dentro do contexto daquilo que você faz. Como é que você identifica isso? A gente tem que criar alguns radares, né, que a gente chama. E aí, insisto sempre, programas de avaliação de desempenho, acompanhamento das metas, acompanhamento das entregas, acompanhamento das avaliações ao longo do tempo, vai te dizer, vai te mostrar pessoas que estão escondidas dentro da sua operação. Sem dúvida nenhuma, eu preciso estimular e desenvolver essas pessoas. O que significa? Formação em longo prazo, LLM, mestrado, pós-graduação, coisas mais de substância. Eu digo isso, claro, a depender do tipo de negócio em que você está. Se o seu negócio é um escritório grande, bastante massificado, talvez seja mais importante para essas pessoas uma formação em administração do que um mestrado em direito civil. Né? Aí vai depender, mas formação de base é muito importante. E eu sempre falo de formação de base porque é isso que dá base, com perdão da redundância, para as pessoas pensarem o negócio, pensarem a sua área de atuação. Coloque essas pessoas em missões. Poxa, vai ter uma área nova, que ela assuma essa área nova. Poxa, tem um cliente novo, que ela seja responsável por esse cliente novo. Faça essa pessoa transitar dentro do escritório. Por que isso? Desafios, né? Para você testar essa pessoa ao longo do tempo. E aí eu coloco aqui em vermelho, indique sucessão, o que significa isso? O que eu estou querendo dizer para vocês é, a depender do estágio em que essa pessoa está, do grau de confiança que você tem, e se ela já está no nível de desenvolvimento próximo da sociedade, mostre para ela que ela está num programa de formação de novos sócios, sem problema. Agora, só faça isso quando você realmente tiver certeza de que essa pessoa tem uma grande chance de realmente virar sócio dentro do seu escritório. Do contrário, você começa um processo de avaliação e diz para ela que a partir de agora não vai ser mais, você está correndo um risco de perder um bom profissional. Tudo que eu estou falando para vocês, quando a gente implanta uma política de gestão de pessoas, a gente fala em resumo, ter uma estrutura compatível, ter mecanismos de avaliação de desempenho muito claramente estabelecidos, ter uma política de reconhecer essas pessoas e recompensar essas pessoas, e, sem dúvida nenhuma, de fazer a gestão disso no dia a dia. Fazer essa política é o que a gente fala, que a gente implanta nos escritórios de advocacia, colocar uma metodologia que nós chamamos de mais que performance. Nós temos uma metodologia que eu estou falando o tempo inteiro para vocês. O que significa, né? Como é que a gente faz isso na prática? Bem rapidamente aqui para vocês. Ó. Nós temos uma política que nós desenvolvemos nos últimos 15 anos, que é uma política que integra todas essas ferramentas que eu estou falando, todos esses itens que eu estou falando para vocês, dentro de um software, de tal forma que vocês possam simplificar a gestão de vocês no escritório. O que eu estou falando? Estou falando de vocês terem o programa de carreira do estagiário ao sócio dentro de um software. Eu estou falando para vocês de ter todas as metas do escritório, da área e do indivíduo dentro desse software. Eu estou falando de vocês fazerem avaliação de desempenho online, pessoal de RH aí, ficar mandando planilha para as pessoas fazerem avaliação de desempenho. Isso é muito ruim. Então, quando você faz isso dentro do escritório, dá uma diferença enorme e ajuda muitas pessoas a terem credibilidade, porque a própria remuneração variável ela é calculada dentro do próprio sistema. Né? E, a partir daí, você ter, sem dúvida nenhuma, uma série de informações, como eu falava para vocês, que permite a gente fazer uma avaliação de onde estão as minhas maiores dificuldades. O que eu deveria investir para desenvolver melhor ao longo do tempo. Eu quero... o Fernando vai compartilhar rapidamente com vocês, só mostrar aqui, não sei se você já está autorizado aí, Fernando. Não, ainda não.
deixa eu ver se eu consigo. O Fernando vai mostrar para vocês, só colocar aqui, só a cara desse sistema que eu estou falando para vocês, de como ele funciona, que é para vocês terem uma ideia do que de fato a gente utiliza quando a gente fala de fazer a gestão de pessoas dentro do escritório de advocacia. Está contigo aí, Fernando. Vamos lá. Pessoal, prometo ser bastante breve na minha exposição, é só para que vocês realmente tenham, diria, materializado tudo que o Sebastião apresentou no nosso webinar. Acho que começa a ficar mais claro a partir da própria ferramenta e responde, inclusive, algumas perguntas que a gente já tem tido dos nossos participantes, tá? Então, só para quem ainda não conhece, não teve a oportunidade ainda de ter acesso a nenhum material nosso do Mais Performance, essa é a carinha aqui da tela inicial do sistema, tá? Esse sistema, ele já, inclusive, foi implantado e está em uso em vários clientes nossos, vários escritórios, tá? Ao logar no sistema, obviamente, cada usuário tem a sua respectiva permissão, né, do que pode ou não pode fazer dentro do sistema, mas a tela que se apresenta logo no início é o dashboard do sistema, em que tanto os gestores, sócios e equipes conseguem ter uma visão bastante intuitiva, bastante dinâmica de todos os aspectos que dizem respeito à política de gestão de pessoas, como, por exemplo, a evolução em relação às metas, sejam elas por unidade, metas de equipe ou até metas individuais, ok? É possível a gente acompanhar todo o tráfego de feedbacks entre os profissionais do escritório. Entenda que, no caso, feedbacks, não necessariamente o processo de avaliação de desempenho, mas aquele que acontece no dia a dia. O grau de compartilhamento de conteúdos, dicas entre as áreas. É possível fazer uma gestão dos prazos em relação à avaliação de desempenho, isso é muito importante, a gente percebe, principalmente nos escritórios, às vezes, os gestores se perderam muito em relação a essa questão dos prazos, então é possível verificar aqui quantos profissionais já se autoavaliaram, quantos gestores ainda não avaliaram suas equipes e por aí vai. E também fazer um acompanhamento dos PDIs em relação à evolução, o quanto de fato esses PDIs estão evoluindo, tanto os individuais quanto o das equipes, tá? Avançando aqui um pouquinho mais, já apresentando alguns dos relatórios do sistema, é possível ter uma visão bastante objetiva em relação à performance do escritório. Não vou entrar aqui em detalhes de filtros, mas só para vocês saberem que é possível de a gente fazer aqui filtros específicos, seja por setor, área ou até mesmo posição dos profissionais, e aí a gente tem uma visão bastante detalhada em relação ao desempenho dos colaboradores. Em relação às competências, obviamente aqui a gente está falando de exemplos, não necessariamente essas competências se aplicam ou se aplicariam aos escritórios de vocês, mas só para vocês entenderem que, à luz das competências definidas, a gente tem aqui o ranking de desempenho daquelas competências melhor desenvolvidas e pior desenvolvidas aí no processo de avaliação. É possível também, através aqui da ferramenta, fazer o processo de avaliação de desempenho de uma forma bastante dinâmica, dispensando aí o uso de formulários ou planilhas em Excel, né, atribuindo notas a cada uma das competências e fazendo, inclusive, observações a respeito aí da justificativa da nota dada em relação à competência, tá? Só para vocês terem já uma visão também de consolidação dos resultados destas avaliações, óbvio, aqui numa situação hipotética, cuja avaliação seja, por exemplo, definida dentro de uma periodicidade semestral, por exemplo, a gente tem, então, aqui a visão por semestre e a média do período, né, do exercício, no caso, já com a respectiva pontuação e classificação do profissional, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos em relação ao que seria a gestão de metas, né, a gestão de indicadores mais objetivos, diria, podendo, inclusive, tipificar essas metas, por exemplo, entre metas financeiras, metas de natureza mais operacional. Aqui, nesse exemplo hipotético, a gente tem uma visão, por exemplo, de uma gestão de indicadores de uma área, por exemplo, a área do contencioso, e aí o interessante é que a gente pode fazer isso dentro de uma periodicidade mensal, ainda que esses resultados eles se consolidem
dentro de um certo período maior, por exemplo, um semestre, ou até mesmo o ano, no caso, tá? Aqui não sei até que ponto, provavelmente vocês da área de recursos humanos estão mais familiarizados, a gente traz aqui um gráfico bastante interessante, que é o Nine Box, em que a gente tem uma visão de performance em relação ao programa de avaliação de desempenho e em relação ao nível de entrega dos profissionais em função das metas, né? Então, a partir dessa visão, a gente tem literalmente a localização dos colaboradores em relação ao grau de alinhamento desses profissionais, considerando a avaliação de desempenho, as competências e o nível de entrega delas, né? Então, ou seja, quanto mais profissionais nós tivermos aqui, por exemplo, situados no canto superior à direita, significam que são os nossos profissionais expoentes, aqueles ponto fora da curva. Ao passo que o contrário, né, ou seja, profissionais que estão aqui no canto esquerdo inferior, são os profissionais realmente com baixa performance. E aí, finalizando, dentro aí de uma avaliação do exercício, por exemplo, do ano, alguma coisa dentro desse horizonte de tempo, a própria ferramenta ela faz algumas proposições em relação a medidas, a tomada de decisão sobre o que fazer com relação a cada profissional, seja direcionando aí para planos de desenvolvimento, ou eventualmente até, não que a ferramenta, a gente costuma brincar, ela vai literalmente mandar a mensagem para o departamento pessoal falando para se fazer o desligamento, mas que de fato tem ali um direcionamento de decisão para que os gestores eles possam fazer isso de uma forma mais objetiva, eliminando aí a subjetividade no processo, tá? E aí também para deixar claro para todos que a ferramenta ela propicia também a geração aí dos cálculos nas situações cabíveis, tanto de bônus como de remuneração variável, isso de uma forma totalmente automatizada, também dispensando a necessidade de uso de planilhas, tá? Vou voltar aí para o Sebastião para a gente caminhar para o nosso desfecho. Ok, Fernando, obrigado. Vamos lá, para vocês poderem tomar o vinho de vocês, o restinho do vinho, se é que vocês já não estão tomando até agora. Muito obrigado aí, Fernando, pela apresentação. Quem tiver interesse depois, por favor, pode solicitar uma apresentação, obviamente sem nenhum tipo de compromisso especificamente do sistema. Nós normalmente fazemos essas apresentações por videoconferência para determinado escritório, então peça aí ou diretamente no nosso chat ou no nosso e-mail, nas nossas mídias sociais, que nós fazemos essa apresentação aí com mais detalhes, sem dúvida nenhuma, para aqueles que têm o interesse. Outra ferramenta importante que vocês podem, se desejar, solicitarem poxa, Sebastião, mas eu vi um monte de coisa aqui, e por onde eu começo essa política de gestão de pessoas no meu escritório? Nós criamos uma ferramenta, e é uma ferramenta gratuita, que é uma ferramenta informatizada, um arquivo onde você tem lá 16 perguntas-chave para esse diagnóstico da gestão de pessoas. Cada conjunto de perguntas diz respeito a um determinado módulo e nós fazemos essa análise, nós criamos essa ferramenta. A ideia é que vocês solicitando essa ferramenta, nós enviamos para vocês, pelo menos 3 sócios do escritório têm que responder, porque isso para a gente ter visões diferentes do próprio escritório. Nós vamos analisar esse diagnóstico e devolver para vocês em mais ou menos 2 dias. Com isso, você vai ter quais são os subsistemas de vocês que são mais problemáticos ou estão mais desenvolvidos. É a questão da remuneração fixa? É a questão da remuneração variável? É o sistema de bonificação? É a gestão no dia a dia da política? O que acontece, afinal de contas? E aí, uma série de dicas para vocês. Então, quem tiver interesse, mande lá o e-mail para a gente ou pede aí para a Fernanda, que está conosco na sala, coordenando, e nós vamos mandar esse material para vocês. Fernando, eu vi que tem algumas questões aí, quer apresentar? Só para a gente ir para os nossos fechamentos. Eu já recebi aqui, viu, o pessoal de RH, não esqueci de vocês, daqui mais 2, 3 minutos vai ter o nosso sorteio auditado, a Price normalmente audita todos os nossos sorteios, vocês vão ter aqui, pode ter certeza. Vai lá, Fernando, antes que o pessoal... Vamos lá, vamos tentar responder pelo menos umas 3 e aí em seguida já fazemos o sorteio para poder finalizar. Pela ordem aqui, a Lavínia perguntou como fazer o enquadramento dos profissionais aos cargos definidos de uma forma mais correta? Ótima pergunta, ótima pergunta. Quando a gente implanta uma política de gestão de pessoas, como eu falei lá atrás, a gente cria requisitos, ou seja,
quais são as diversas faixas de remuneração? O que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior, etc. A André veio com reforço, que legal. O rapazinho está com quantos anos aí? Já está aprendendo sobre gestão de pessoas, já vai ser consultor também. Temos vagas, viu? Estamos com vaga em aberto. Mas vamos lá. Então, quando a gente estabelece essas posições, a gente estabelece também os requisitos para essas posições. E em estabelecendo esses requisitos, o que a gente faz? A gente cria pesos para esses requisitos. Então, imagina, só bem simplificadamente, um advogado júnior, eu espero que ele tenha de 2 anos de OAB, de 1 ano de OAB, até 3 anos de OAB. Esse é um critério. Nunca o único, tá? Nunca o único. Ele tem uma interface com o cliente que eu considere como razoável, ou seja, ele tem condições de lidar com o cliente. Poxa, ele tem uma formação, já está iniciando uma pós-graduação, e assim sucessivamente. Para cada um desses indicadores, eu dou um peso. E dando o peso, eu faço a avaliação da pessoa e vejo se ela se encaixa dentro dessa faixa que eu estou falando para vocês. A gente fala, num momento inicial da política, que esse é o nosso depara. Hoje, esse profissional, ele é um advogado júnior, mas ele vai para onde? Ele vai para júnior mesmo? Ele está como júnior mesmo? Deveria estar como júnior? Ou ele deveria ir para pleno? Muitas vezes, quando você faz essa comparação, e talvez seja essa também parte da pergunta da Lavínia, né, Fernando? Desculpa. Isso, Lavínia. Da Lavínia. Assim, muitas vezes você tem profissional na sua estrutura que está como júnior, mas talvez ele já devesse estar com uma faixa inicial de pleno. Ou o contrário. Ele já tem uma faixa de remuneração como pleno, mas ele deveria estar como júnior. E para cada uma dessas situações, obviamente, você tem que ter aí uma certa estratégia de como comunicar isso para as pessoas. A gente fala que é uma fase de recontratação das pessoas, e isso é absolutamente fundamental. Próximo aí, Fernando. Vamos lá. Bom, acho que até essa já, de certa forma, com a exposição breve aí da ferramenta, já responde, mas a Luciane pergunta se acredita que os métodos ágeis de Scrum, OKR, são ferramentas métricas que podem ajudar o escritório na estratégia, mas acho que com o próprio Mais Performance, como a gente expôs, ele tem já esse caráter, né, de fazer, de fato, o alinhamento, né, das expectativas com relação aos profissionais, os resultados que se espera, e a partir daí se fazer uma gestão, né? Mas não sei se você quer complementar. Não, é isso mesmo. Inclusive, existem outras ferramentas, essas são algumas que ela citou, mas existem outras ferramentas para você fazer o que a gente chama de alinhamento estratégico dentro do escritório. E essa tem que ser a primeira fase, a fase mais importante na formatação de uma política de gestão de pessoas. Eu vi alguém que tinha perguntado, Fernando, sobre como não ser subjetivo, alguma coisa assim. Isso foi, deixa eu só confirmar aqui, o Igor, o que vocês recomendam para reduzir a subjetividade no processo de avaliação e feedback? Ótimo. Com perdão né, da Oliveira Campos, mas contrate a Oliveira Campos que a gente faz processo para isso. Estou brincando, mas assim, primeiro, tem uma competência muito bem definida. Não adianta falar assim, as pessoas têm que ter uma boa comunicação. O que significa boa comunicação? Boa comunicação pode significar boa comunicação escrita, pode significar empatia, pode significar ser capaz de falar com o público inteiro, pode significar fazer um webinar, pode significar o mundo. Então, eu preciso ter uma descrição muito clara dessa competência. E aí, brincadeira à parte, as pessoas têm que ser preparadas, capacitadas para identificar essa competência e, mais do que isso, para dar feedback. Por que eu digo isso? Porque essa palavra virou um mantra dentro dos escritórios. Dar feedback, dar feedback. Raras são as pessoas que sabem fazer isso de uma forma extremamente produtiva. Alguma outra coisa fundamental, Fernando? Senão eu vou encaminhar que o pessoal quer saber quem ganhou. Só para também contemplar aí o Maurício, que também perguntou. Boa noite. Quais as melhores métricas para definir a distribuição de participação dos resultados lucros ao sócio? Eu não sei se com a própria exposição da ferramenta a gente acabou até, de certa forma, falando um pouquinho desses exemplos e tudo mais, mas eu acho que o mais importante aí no caso é que não necessariamente esses exemplos se aplicam ao escritório, ao seu escritório, no caso, Maurício. É uma questão muito mais de a gente entender qual é o negócio, qual é o posicionamento do escritório, o que de fato são os valores, a questão cultural do escritório, para a partir daí a gente construir exatamente quais são essas competências, quais são esses indicadores
que, de fato, tem aderência ao negócio, ao escritório. Perfeito. É exatamente isso. Fernando, vamos seguir aqui, senão o pessoal fica... Vamos lá, até pelo tempo, né? Vamos ao sorteio. E aí, no nosso método automático, super automático, o nosso método absolutamente informatizado, eu queria pedir o apoio desse rapaz simpático que está junto com a Andréia. Andréia, por favor, manifeste-se. Qual é o nome do rapaz simpático, Andréia, por favor? É o Gael. Gael. Gael, por favor, escolha para mim um número. Pede para o Gael aí falar um número entre 1 e 12. Que número você quer entre 1 e 12? Vocês falam um número. 8. 8. Gael, você contemplou a Jussara. Jussara deve estar aqui na sala. Se ela não estiver, ela não vai ganhar, hein? A Jussara está ganhando a primeira sessão de coaching comigo. Jussara está na sala. Se ela foi tomar vinho, ela não vai ganhar. Não vale. Não vale. Eu acho que a Jussara, ela realmente saiu. A Jussara, então, perdeu. Vamos lá. Antoine, escolha, por favor, um número. Vai entre 1 e 12, sem o 8. 7. Nossa, que criatividade, né, Antônio? Pelo amor de Deus. Vitória. A Vitória. Então, o pessoal foi tudo dormir. Não vai ganhar. Vai. Ou então, 7. Cadê o 7, Vitória? Também foi embora. Também foi. Mais um. Fernando não acho pode... acho que o pessoal não acreditou que ia ter sorteio. Bom, vamos fazer justiça, então. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais 2 tentativas, senão eu vou conceder para os 2 primeiros que ganharam. Maria Belo, vai, por favor, seja bem-vindo aí. Eu estou vendo pelas carinhas aqui. Me escolha o número entre 1 e 12, por favor. Você está sem o microfone. É só ativar o seu microfone. Ou então faz o número, pode fazer, não tem problema, eu vejo. Acho que agora ligou. Ligou. Ah, tá. E eu tô quase dormindo, porque eu tô em Portugal, então vocês estão cedo, já tô quase meia-noite. Nossa Senhora! Uma presença ilustríssima! Diretamente de Portugal. Poxa, obrigado. Agora eu fiquei constrangido, então vamos acelerar. Por favor, me escolha outro número. É um prazer ouvir voz familiar e ver a turma toda do Brasil aí. Sensacional. Poxa, seja bem-vindo. Obrigada. Agora... Entre 1 e 12, 9. 9. A Júlia. Cadê a Júlia? Júlia, eu acho que está. Se for Júlia Brock? Deve ser a Júlia, só tem uma Júlia. Ela já aqui. se pronunciou aqui. Tô aqui. Tá bom, Júlia. Então tá ganha primeiro, é a Júlia. Vamos lá. Denise, por favor, mais um número. 1. Maurício. O Maurício está na sala. Acabou de fazer pergunta, então ele foi embora agora. Não, o Maurício está sim. Só confirma, Maurício, se você está. Maurício está lá. Seja bem-vindo. Então, Maurício e agora a Júlia aparece, é só para ganhar, né? Tá certo. Olha só que maldade. Gente, vamos lá só para a gente finalizar a nossa apresentação. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero convidar todos vocês para curtir os nossos materiais. A gente tem uma série de materiais nas nossas redes sociais. Nós temos uma sequência de cadernos que a gente chama 10 questões que pode matar esse seu escritório e 10 reflexões que pode salvá-lo. Estão lá também nas nossas mídias. Modéstia à parte, ficou bem bacana esse material e ajuda muito em vocês, para ajudar vocês a desenvolver o escritório. Nós temos um guia de home office aí nesses tempos mais ainda são importantes. Nós temos uma série de webinários que estão lá no nosso site. Todos vocês são muito bem-vindos a baixar os nossos materiais, a compartilhar. E eu me sinto extremamente lisonjeado de estar com todos vocês aqui nesse momento e mais uma vez. Tá bom? Agradeço
enormemente, de novo, eu recomendo, já vi todo o material. Alguém tá... Ah, foi você, Antoine? Pô, é Antoine. Pô, a gente paga caro, mas ele manifesta lá. Não, tem que fazer justiça aqui. Nesse caso foi o Favacho. Ah, o Frederico, grande amigo nosso, grande parceiro. Gente, sejam todos muito bem-vindos, mantenham sempre contato. Maria, saudações diretamente do Brasil, né? Fiquem todos muito bem, aí nos vemos em breve. Obrigada, Obrigado, boa noite gente. Para todos vocês. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.